Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Iniciaremos nesse encontro nosso estudo sobre a função polinomial de segundo grau ou simplesmente função quadrática. Apresentaremos a definição da mesma, bem como alguns exemplos dessa família de funções. Partimos então da definição. Uma função dos reais nos reais definida pela seguinte sentença: f de x é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, define uma função polinomial de segundo grau ou simplesmente uma função quadrática. Devemos observar que esses coeficientes a, b e c são todos números reais, com a condição de que a é diferente de zero. E essa é uma função polinomial de segundo grau, pois o maior grau que a variável independente x possui é 2. A característica dessa função é o chamado termo quadrático, aquele que contém x ao quadrado e seu respectivo coeficiente a. Também pode possuir o termo chamado linear, em x, com coeficiente b, e o termo independente da variável independente x, o termo independente c. Exemplos típicos dessa função são listados a seguir. Por exemplo, a função f de x é x² menos 5x menos 6. Uma típica função polinomial de segundo grau, com coeficiente do termo quadrático a igual a 1, coeficiente do termo linear b igual a menos 5 e termo independente igual a menos 6. O mesmo pode ser observado da função g, definida pela sentença menos 2x² mais 3x mais 7, também uma outra função polinomial de segundo grau, com coeficiente do termo quadrático menos 2, do termo linear b igual a 3 e termo independente igual a 7. A função h, por sua vez, é definida pela sentença 5x² menos 3/4 vezes x. Para essa função, o coeficiente do termo quadrático a é igual a 5, do termo linear mais 3/4 e o termo independente, nesse caso, é igual a 0. A função m de x é dada pela sentença menos 1/3 de x² mais 5/7. Para esta função, também uma função quadrática, o coeficiente do termo quadrático a igual a menos 1/3, o termo linear tem coeficiente b igual a 0 e o termo independente igual a 5/7. Um último exemplo é essa função n de x, definida pela sentença menos 7/2 vezes x². Observe que para esta função, apenas o coeficiente do termo quadrático a é diferente de 0. Os demais termos b e c são todos nulos. É interessante observar também que não importa a ordem em que esses termos aparecem na definição da função. Importante é identificar os termos quadrático, linear e independente para então caracterizar os coeficientes desta função. Como é usual, para fazermos uma análise dessa função, devemos atribuir valores à variável independente x, substituí-los na lei da função e obtermos as respectivas imagens da função. Faremos agora isso para algumas funções quadráticas. Por exemplo, para essa função, f de x é igual a x². Atribuindo-se a x o valor menos 3, nós encontramos que a respectiva imagem dessa função é igual a 9. Já se x for igual a menos 1, a imagem é igual a 1. Quando x for igual a 0, a imagem também é igual a 0. E observe que esse valor x igual a 0 resulta numa imagem igual a 0. Portanto, x igual a 0 é a raiz dessa função quadrática. Quando x for igual a 2, a imagem da função é igual a 4. E para x igual a 5, a imagem dessa mesma função, 5² é igual a 25. Para essa função f de x igual a x² menos 5x menos 6, nós observamos os seguintes valores. Para x igual a menos 3, a imagem da função é igual a 18. Para x igual a menos 1, a imagem é igual a 0. Ou seja, x igual a menos 1 é uma das raízes desta função quadrática. Para x igual a 0, nós encontramos a imagem menos 6, ao passo que para x igual a 2, a imagem é menos 12. Entretanto, para x igual a 6, nós observamos que, novamente, a imagem dessa função é igual a 0. Portanto, além de x igual a menos 1, esta função também tem x igual a 6 como raiz. E, finalmente, quando x for igual a 9, esta imagem da função é igual a 30. É interessante observar que, nesse caso, a função tem duas raízes reais distintas, ao passo que, no exemplo anterior, a função dada tinha apenas uma raiz. Consideremos agora a função quadrática g de x igual a menos 4 menos x². Vamos fazer a mesma análise para esta função.
Assim, quando x for igual a menos 3, a imagem dessa função é igual a menos 13. Se x for igual a menos 1, a imagem é menos 5. Quando x for igual a 0, a imagem é menos 1. Para x igual a 2, a imagem é menos 8. E para x igual a 6, esta imagem é menos 40. É importante observar que, pelo menos nos valores pesquisados, nós não encontramos, neste caso, nenhuma raiz para esta função. Algo que será importante para o nosso estudo posterior de função quadrática são algumas técnicas de fatoração. Lembrando que fatorar uma expressão algébrica significa transformar essa expressão em um produto. Assim, o primeiro caso que nós consideraremos é uma expressão da forma a vezes x mais b ao quadrado, onde tanto a, b e x são números reais quaisquer. Pela própria definição de potência, a vezes x mais b ao quadrado é a vezes x mais b multiplicado por ele mesmo. Aplicamos então a distributividade para escrever a seguinte expressão: a vezes x mais a vezes x vezes b, mais b vezes a vezes x, mais b vezes b. De maneira que nós podemos escrever esta expressão da seguinte maneira: a vezes x mais b ao quadrado é a ao quadrado vezes x ao quadrado, mais 2 que multiplica a vezes x vezes b, mais b ao quadrado. Ou simplesmente, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais quadrado do segundo termo. Esse é o chamado trinômio quadrado perfeito. A exemplo do que acontece com a expressão a vezes x mais b, nós podemos, seguindo os mesmos passos, deduzir que para a expressão a vezes x menos b ao quadrado, nós teremos a ao quadrado vezes x ao quadrado, menos 2 vezes a vezes x vezes b, mais b ao quadrado. Ou simplesmente, quadrado do primeiro termo, menos o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Um terceiro caso também que será bastante utilizado é esse: a vezes x mais b vezes a vezes x menos b. Aplicando-se a propriedade distributiva, nós encontramos que, neste caso, a expressão resulta em a ao quadrado vezes x ao quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. Resumidamente, nós temos as seguintes expressões: a vezes x mais b ao quadrado é igual a ao quadrado vezes x ao quadrado, mais 2 vezes a vezes x vezes b, mais b ao quadrado. E de maneira similar, a vezes x menos b ao quadrado resulta em a ao quadrado vezes x ao quadrado, menos agora 2 vezes a vezes x vezes b, mais b ao quadrado. E finalmente, a vezes x menos b, que multiplica a vezes x mais b, produz a ao quadrado vezes x ao quadrado menos b ao quadrado. Vamos aplicar tais técnicas para desenvolver a expressão seguinte e deduzir se ela representa ou não uma função polinomial de segundo grau. A partir da expressão dada, nós aplicamos a propriedade distributiva para escrever 4 vezes x vezes 3 vezes x, menos 4 vezes x vezes 2, mais 7 vezes 3 vezes x, menos 7 vezes 2, que produz a seguinte expressão: f de x é 12x ao quadrado, menos 8x mais 21x menos 14, resulta na seguinte expressão: f de x é 12x ao quadrado mais 13 vezes x menos 14, uma típica função polinomial de segundo grau, que tem por coeficientes, no termo quadrático, a igual a 12, no termo linear b igual a 13 e no termo independente c igual a menos 14. Enfatizamos o fato de que todo o comportamento dessa função polinomial de segundo grau dependerá dos valores desses três coeficientes, a, b e c. Uma situação mais sofisticada é dada pelo seguinte exemplo: a área da região em forma de trapézio é dada pela expressão base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Neste trapézio, a área pode ser dada em função da base menor por uma lei do tipo f de x é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Determine a lei dessa função identificando os coeficientes que a caracterizam. Nós temos então um quadrilátero, particularmente um trapézio, cuja base maior mede 6, cuja base menor mede x e cuja altura mede x mais 2. Nós construiremos uma função que nos dará a área desse trapézio em função desta variável
x. Resumidamente, nós temos que a base maior tem medida igual a 6, a base menor medida x, a altura do trapézio x mais 2 e a área é dada por essa expressão f de x. Lembrando que a área do trapézio é dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A expressão f de x, que nos dará a área desse trapézio em função de x, é dada pela seguinte expressão: 6 mais x, que multiplica x mais 2, dividido por 2. Aplicando-se a propriedade distributiva a esse produto, nós temos que essa expressão é dada por 6 vezes x, mais 12 mais x² mais 2x dividido por 2. Então, escrevemos que ela tem a forma x² mais 8x mais 12 dividido por 2. E, finalmente, nós encontramos que esta expressão, f de x, que nos dá a área desse trapézio em função da base menor x, tem a forma meio que multiplica x² mais 4x mais 6. Uma típica função polinomial de segundo grau, que tem por coeficientes do termo quadrático meio, do termo linear b igual a 4 e o termo independente c igual a 6. E com esse exemplo, nós terminamos esse primeiro encontro sobre funções polinomiais de segundo grau. Foram apresentadas a definição, alguns exemplos de típicas funções polinomiais de segundo grau, algumas técnicas de fatorações que serão úteis no estudo posterior da mesma e alguns exemplos para a construção e identificação dos coeficientes dessa função. No próximo encontro, nós nos deteremos particularmente na discussão sobre as raízes dessa função polinomial de segundo grau. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá.